Fala galera, beleza? Pô, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu participei da SOIA ano passado, né, como ouvinte. Então é muito legal, né, voltar agora como palestrante. Então, como eu falei, é uma honra para mim. Eu quero honrar cada um dos, né, cada minuto de vocês, né, que vocês estão aqui assistindo. Então, vamos que vamos. Eu preparei uma palestra, até mudei minha palestra quase que completamente para trazer algo bem replicável, algo que vocês consigam sair daqui falando, não, eu vou me tornar um profissional mais experiente na prática por conta da inteligência artificial. Então, esse vai ser o foco da minha palestra. Então, já para fazer aqui uma interação com vocês, quem aqui já fez pelo menos alguma vez na vida uma pergunta no ChatGPT? Já usou o ChatGPT de alguma forma? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. E quem aqui usa, basicamente, ali no dia a dia? Usa realmente para, né, fazer relatório, para fazer resumo de texto? Show! Então, já vou trazer aqui uma pesquisa. Tá, então, eu vi aqui que ficou entre mais ou menos 73%, 75% das pessoas levantaram a mão que usam para melhorar. Tô brincando, não dá para saber exatamente isso. Mas tem a pesquisa aqui que 74% das micro, pequenas e médias empresas utilizam, né, ferramentas de inteligência artificial para melhorar a produtividade, para melhorar a eficiência no trabalho, certo? E tem mais pesquisa, tem mais pesquisa. A aposta de empresas brasileiras na inteligência artificial para melhorar a eficiência. Então, a gente está vendo o lado positivo aqui da coisa, tá? Mas não é bem assim, a gente tem algumas barreiras, né? Por exemplo, se você já faz uma mesma tarefa há 10 anos e está dando certo, está dando certo, está dando certo, é muito difícil você querer mudar a forma que você está fazendo. É aquela frase, né? Ah, time que tá ganhando não se mexe, né? Time que está ganhando não se mexe. Quem não tem essa visão? Só que a questão é, vai ficar ganhando até quando, né? Se você fechar o olho e não parar para estudar, não parar para se capacitar, pode ser que alguma outra empresa desenvolva um método mais eficiente, né? Mais barato, mais rápido, e aí você vai ser engolido. Então, não estou falando para você mudar completamente o seu processo. Não, não é isso, tá? Não é para mudar completamente, mas tem algumas coisas que você poderia já começar a implementar, fazer alguns testes, beleza? Então aqui, ó, primeiro ponto é esse. Resistência humana dificulta a adoção de inteligência artificial. Então, se você já está fazendo aquilo há muito tempo, é difícil você querer mudar. Show? Outra coisa importante, tá? O desconhecimento, né? O desconhecimento é o maior obstáculo. Como é que você vai querer mudar uma coisa se você nem sabe que aquilo pode ser automatizado por IA? E aqui também tem, né? A gente tem aquela discussão. Ah, a inteligência artificial vai roubar os empregos, não vai ter emprego para ninguém. Não é isso que a gente está vendo hoje. Hoje as empresas estão buscando profissionais que utilizam inteligência artificial para melhorar o trabalho, para melhorar a eficiência, e não estão encontrando. Ó. 53% das empresas relatam falta de habilidades em IA para acompanhar inovação acelerada, diz estudo. Tá? Então a gente muda um pouquinho esse viés, né? Tipo, vai roubar os empregos. Cara, primeiro vamos capacitar os profissionais, vamos deixar realmente, vamos saturar o mercado de gente boa em IA, que eu tenho certeza que a gente vai começar a avançar muito, avançar muito. E aí eu não me apresentei, né? Eu já cheguei aqui falando que é uma honra estar aqui, que legal, mas eu não apresentei de propósito. Eu não sei se vocês viram a palestra do Thiago, a palestra de abertura, ele mostrou uma plataforma que era a Sintesia, né? Que ele fez a palestra lá para a Rússia. Eu tenho algo parecido. Sempre que eu vou dar uma palestra de IA, eu faço minha apresentação também usando IA. Essa é uma plataforma diferente, ela chama HeyGen, e eu vou deixar a inteligência artificial fazer minha apresentação. Pode aumentar aí. Acessou? Tava com som antes. Vamos que vamos. Uma hora vai dar. On sait qu'il y a cet écart, il y a cette lacune même dans l'enseignement académique traditionnel. On voit les esprits là-bas très bureaucratiques, 非常讲话，一切都非常落后。所以我们来填补这方面对新技术和创新的需求 dando conoscenze dal geoprocessing, remote sensing, programmazione, Python, R e intelligenza artificiale. Desarrollamos soluciones con IA para profesionales y empresas mit künstlicher Intelligenz. Der Vortrag beginnt jetzt. Los geht's! E é muito legal, né? A gente fica meio surpreso quando a gente vê isso. E aqui eu trouxe em tom meio de brincadeira mesmo, né? Fazer uma apresentação diferente. Só que você pode usar isso para monetizar, né? E isso a gente já está fazendo dentro da Ambiental Pro. Hoje a gente tem diversos treinamentos de programação, de inteligência artificial, de geoprocessamento, sensoriamento remoto. O treinamento que a gente tem mais alunos é o de geoprocessamento. E a maioria esmagadora dos meus alunos são pessoas que falam português, né? A maioria do Brasil, mas tem alguns alunos da Angola, de Portugal, Moçambique. E eu falei, por que não democratizar ainda mais o conhecimento?
Porque eu estou sendo egoísta, né? Se meu treinamento está só em português, se eu realmente acredito de fato no que eu estou ensinando, por que eu vou deixar meu treinamento só em português? Então a gente foi e a gente dublou o treinamento inteiro em espanhol. E é legal que ele não só dubla com a minha voz, não tem que pagar um dublador com uma voz aleatória. Ele dubla com a minha voz e ele ainda muda a minha boca para ficar falando realmente como se eu estivesse falando naquele idioma. Então hoje a gente faz anúncio para a América Latina, para a Espanha, para vender nosso treinamento também em espanhol. Então é uma forma da gente rentabilizar e é um ganha-ganha, né? Porque agora a pessoa pode fazer meu curso de espanhol na língua nativa dela. Eu até mostrei quando eu fiz a primeira dublagem, eu mostrei para um aluno meu que é colombiano. Aí ele falou: caramba, você tem sotaque mexicano? Teu espanhol é bom. Não, mano, não tem sotaque mexicano, não. A IA que tem sotaque mexicano. Aí, isso é o começo ainda, né? Porque imagina, daqui a pouco a gente vai estar num Zoom ou fazendo Google Meet e vai estar tendo tradução, dublagem simultânea. Imagina você vai falar com alguém na Alemanha, você está falando em português, a pessoa está te ouvindo com a sua voz em alemão e ela está falando em alemão, você está escutando ela em português com a voz dela. Então a gente diminui, né? A gente quebra essa barreira do idioma. Tá? Imagina você trabalhar com pessoas, fazer parcerias. Né? A gente aqui faz muitas parcerias, pessoas de outros CREs. Imagina você poder fazer parceria com qualquer pessoa do mundo falando no seu idioma. Tá? Então é importante a gente trabalhar dessa forma, a gente pensar nisso. E aí, como eu falei, eu quero trazer uma palestra para vocês bem replicável, que vocês possam sair daqui e usando algumas ferramentas, vocês entendendo como tomar ações, como ser mais eficientes usando IA. Mas não adianta, eu sei que talvez algumas pessoas aqui são, né, da engenharia civil, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa, eu não vou construir um prédio. E eu vou construir um prédio, eu não entendo nada de fundação, de prédio, mas eu sei que eu não posso construir um prédio com uma cobertura triplex, linda, com piscina de borda infinita, se a fundação está toda cagada, né? Se a estrutura está toda cagada. Não dá. Então não dá para eu sair já falando de um monte de ferramenta, um monte de coisa, se você não tem uma base boa, tá? Se você não entende porquê das coisas. Eu até, quando eu participei do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, eu brincava lá com o professor Gustavo Batista, né, que é uma grande referência para mim no sensoriamento remoto, eu falava assim: pô, professor, se tirar os termos inteligência artificial, machine learning e deep learning, acabaram tipo 80% das palestras, né? Todo mundo só fala disso agora, é a moda, é o hype. E assim, muitas vezes eu vi pessoas que são especialistas confundindo esses termos. Tem gente que usa IA, tem gente que fala deep learning, mas na verdade não é deep learning, tem gente que fala machine learning, mas poderia estar falando deep learning. Então esses termos, eles acabam se confundindo muito. Então vamos dar um panorama rápido aqui para vocês, tá? Então vou falar um pouquinho dessa base conceitual, para depois a gente partir para o benchmark, o que já está sendo feito e como a gente pode apropriar para criar soluções no nosso negócio, tá? Então vamos lá. Na base conceitual, o que é esse termo inteligência artificial? É bom porque o nome já ajuda, né? O nome já ajuda. Então, inteligência artificial nada mais é que você ter uma máquina que ele está simulando ali a inteligência humana para resolver determinada tarefa. Então, isso é inteligência artificial, beleza? Como se fosse o estado da arte. É o conceito mais geral, mais amplo de todos. E aí você pode falar: legal, Henrique, mas, pô, isso aí é novidade? Não, é zero novidade, é zero novidade. O Lucas até falou, tem artigo de 1950, 1960. Tem um livro que eu gosto, que é do Nilson, de 1982, tá? Princípios da inteligência artificial. Se você pegar esse livro, muitas das coisas que a gente utiliza hoje, a base está aqui. A base foi escrita em 1982. Só que, assim, naquela época, a gente não tinha poder computacional, né? Meu pai é de TI, meu pai é desenvolvedor. Então, na época, ele programava furando cartão. Na época, eu aprendi a programar em C++. Então, o poder computacional vai evoluindo, as ferramentas que a gente tem vão evoluindo, a gente tem a inteligência artificial cada vez mais acessível, beleza? Mas esse é o estado da arte, já existe há muito tempo, ninguém está aqui falando nenhuma novidade. Aí vamos agora no outro termo que está bem na moda também, que é o machine learning. É bom que os nomes já nos ajudam, né? Machine learning. O que é machine learning? Aprendizado de máquina, né? Aprendizado de máquina. É uma máquina aprendendo. Qual a diferença de um aprendizado de máquina para uma programação convencional? Você escrevendo um código ali em Python convencional. Quando você está escrevendo um código, quem programa, você dá um comando e a máquina executa aquele comando de forma explícita, tá? Deu o comando, né, explicou aquele comando. Quando a gente trabalha com machine learning, a gente já trabalha treinando um modelo. Como é que a gente treina um modelo? A gente pode dividir, tá, em classes. Cada classe a gente vai colocando várias amostras e essas amostras elas têm algum padrão ali dentro. A gente usa esse padrão para treinar um modelo, para depois ele, por exemplo, em tempo real, ir conseguindo tomar decisões. Beleza? Show? Mas, Henrique, pô, achei que ficou confuso. Classe, amostra. Você pode dar um exemplo prático de como a gente trabalha com classe e amostra? Posso, você não precisa nem programar. Se você nunca escreveu uma linha de código, você consegue desenvolver hoje um modelo de machine learning. Uma plataforma que eu gosto
é a Google Teachable Machine. Ó. Não sei se vocês já brincaram. Alguém aqui já brincou com o Google Teachable Machine? Ninguém, nenhuma pessoa? Porra, é muito maneiro. Você fica, tipo, amarradão. Fala assim, cara, construir um modelo de machine learning. Porque como é que é? Digamos que você tenha um... Vamos fazer aqui usando o capacete, né? EPI. Você está lá no canteiro de obra e você quer detectar de forma automática se né, as pessoas que estão ali na operação estão usando o capacete ou não estão usando o capacete. Tá? Você não quer ter um fiscal lá, ah, Mariazinha tirou o capacete, João tirou. Não, você quer fazer isso de forma automática. Oi? Por mim, pode sentar todo mundo aqui na frente. Eu não tenho problema com isso, não. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Beleza? Quem quiser sentar aqui, pode sentar. Não tem problema. Tem bastante espaço aqui na frente. Show, pessoal. Mas então, voltando lá, só para a gente focar, porque eu sei, a gente tenta deixar de forma didática, tenta deixar simples, a gente sabe que é um assunto um pouco complexo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora, estou falando do machine learning. Então, eu estou falando do canteiro de obra, você quer ter uma câmera que vai fazer a detecção de quem está usando o EPI e de quem não está com o EPI, tá? Então, vamos dizer capacete. Eu posso usar essa plataforma do Google Teachable Machine, isso eu já dei aula, a gente faz ao vivo. Em 5 minutinhos você monta um modelo desse. Você cria uma classe vai ser sem capacete. E aí você tem que, dentro dessa classe, você tem que ir criando várias amostras. Tá? Então o que eu faço para criar as amostras? Eu pego a minha webcam, e aí sem capacete eu vou tirando um monte de foto. Tá? Eu clico lá e ele vai tirando um monte de foto automático, vai tirando um monte de foto. O que eu vou fazer nessa foto? Tá? Eu posso estar sorrindo, eu posso estar com cara de triste, eu posso estar olhando para cima, olhando para baixo, eu posso estar olhando para a esquerda, direita, olhando para trás, mas o padrão é, eu estou sem capacete. Esse é o padrão. Eu posso definir depois uma segunda classe, que vai ser com capacete. E aí eu vou tirando um monte de foto, um monte de foto, um monte de foto. Qual que vai ser o padrão? Que eu estou de capacete, mas eu posso tirar sorrindo, com cara de mal. Por que eu gosto de fazer, né, tipo, fazer o cara triste, feliz, e olhar para um lado, olhar para o outro? Para ele deixar claro que o meu padrão é o capacete. Porque senão ele pode confundir, ele pode achar que o padrão, um você está sorrindo, o outro você está com cara de mal. Não, não é esse o padrão que eu quero que ele identifique. Pode ser que em um outro modelo, eu crio isso, eu quero identificar se o aluno na escola está com cara de bravo, se o aluno na escola está com cara de interessado na matéria, aí você pode desenvolver outro. Só que o meu objetivo nesse modelo de Machine Learning é fazer a detecção se ele está de capacete ou ele não está de capacete. Eu monto, duas classes, cada classe eu tenho muitas amostras, aqui no caso eu tinha 71 amostras em cima, 104 embaixo. Tá? E depois, se o seu resultado não ficar tão bom, você pode voltar nas amostras, você pode excluir a amostra, fazer novas amostras, você pode ir sempre reiterando para ir melhorando o modelo. Depois você manda rodar, ali entre 5 minutinhos, 8 minutinhos ele já vai gerar, e aí você tem em tempo real. Você bota a webcam ali, ou uma câmera qualquer em tempo real, quando você bota o capacete, ele fala, você está de capacete. Quando você tira o capacete, ele fala, você não está de capacete. E se você quiser, você pode exportar esse modelo, né, para trabalhar no TensorFlow, no PyTorch, tá? Você consegue exportar para se você quiser fazer algo mais avançado depois. Beleza? Então esse é o conceito, e é legal, preste atenção nisso, de classes, amostras, porque depois eu vou mostrar algumas aplicações práticas, mas a base é essa, beleza? Show! E aí a gente vai entrar no Deep Learning. Vamos entrar de forma mais profunda ainda, né? O que é o Deep Learning? Nesse treinamento que eu estava fazendo de Machine Learning, no Machine Learning convencional, a gente está trabalhando de forma supervisionada. Tá? O que é trabalhar de forma supervisionada? A gente fez um treinamento supervisionado. Eu defini as classes. Eu falei, classe com capacete, classe sem capacete, e eu fui colocando as amostras dentro de cada classe. Né? A gente trabalha com rótulos. Tá? Foi basicamente o que eu fiz no modelo anterior. Beleza? Então, estou trabalhando de forma supervisionada. No Deep Learning já está trabalhando com poder computacional, já exige um poder computacional muito maior. Se tiver um videozinho aí. Boa. E a gente já trabalha com redes neurais, né? Já tenta simular mais como é que funciona o cérebro humano. E aí no Deep Learning você já começa a não depender tanto da intervenção humana. Então você já começa a trabalhar mais de forma não supervisionada. Quem trabalha com geoprocessamento, faz classificação de imagem, sabe, né? Classificação supervisionada, você vai pegando as amostras, classificação não supervisionada, que você só fala assim, quero 10 classes, ele gera as 10 classes para você. Então o Deep Learning está mais ligado a esse treinamento não supervisionado. E aí você vai me falar,
pô, Henrique, que legal, então eu vou usar sempre o Deep Learning, né? Porque aí eu não preciso fazer nada. Eu só subo lá minhas imagens. Eu nem precisaria, nesse caso do capacete, eu nem precisaria falar para ele, isso é com capacete, isso é sem capacete. Eu ia subir, eu tenho 1000 fotos, eu ia subir lá as 1000 fotos, ele ia treinar e ele já ia identificar os padrões. Ó, esse aqui tem um padrão de capacete, esse tem 100, todas esse aqui você está com um padrão sorrindo, essa aqui você está triste. Ele já ia tentar identificar todos os padrões ali dentro, tá? Então isso é um treinamento de Deep Learning. E aí, né, não supervisionado. E aí o que a gente tem quando a gente trabalha com Deep Learning? Você fala, então é melhor a gente trabalhar sempre com Deep Learning, né? Porque a gente não depende do ser humano. Mais ou menos, depende do seu caso, depende do estudo, né? Porque para você trabalhar de forma não supervisionada, normalmente você precisa ter muito mais amostras, né? Você precisa ter muito mais amostras, você precisa ter um volume gigante de amostras para ter um resultado legal. Então, se você tem poucas amostras, vale mais a pena você trabalhar de forma supervisionada, que aí você vai dando ali todos os rótulos. Beleza? Até agora, está fazendo sentido essa questão do treinamento supervisionado, não supervisionado? Perfeito, galera. Então vamos dar sequência, vamos entrar, agora que vocês já pegaram um pouquinho da base da inteligência artificial, entenderam mais os conceitos, vamos começar a desenvolver as soluções. E o que eu gosto de falar, cara, não tenta inventar a roda. Já tem muita coisa desenvolvida, a comunidade ela é muito colaborativa, já tem muita coisa pronta. Então, vê o que já está sendo feito, vê o que as empresas já estão desenvolvendo. Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, né, quase como um benchmarking. Vamos ver o que já está sendo feito de resultado legal e vamos fazer um mapeamento das tendências também. Que plataformas que eu posso olhar para ver o que as startups já estão desenvolvendo, o que grandes multinacionais já botaram para produção, o que está no campo acadêmico. Tá? Então tem plataformas que fazem esse tipo de mapeamento. A primeira, esse caso aqui eu acho legal porque, não sei, lembro se era 2013, 2014, acho que 2013, eu trabalhava no Fundo Verde, lá da UFRJ, na parte de transporte. E trabalhava, não, era bolsista, era tipo, ganhava 400, 600 reais, e sabe qual era o meu trabalho? Lá na UFRJ, não sei quem já foi lá na cidade universitária, a gente tem a Ilha do Fundão, né? A cidade universitária é na Ilha do Fundão, e a gente tem a linha vermelha, que vai ali para o aeroporto, para o Galeão. E aí, a linha vermelha, no horário, né, de pico, no rush, cara, fica lotada, fica muito trânsito. E aí o pessoal começou a cortar caminho pela cidade universitária para sair lá no aeroporto, né, sair na linha vermelha. E aí eu comecei, o pessoal falou, pô, mas tá ruim isso, né? Porque a galera tá cortando o caminho, começou a ficar mais perigoso, a gente começou a perder o controle da quantidade de carros que tinha lá dentro, a gente não sabe se os carros que estão lá dentro são de pessoas que estão cortando o caminho, começou a aumentar assalto, e aí o meu trabalho era, né, na época, tipo, fazendo faculdade, nos primeiros anos de universidade, era ficar contando. Eu ficava com uma câmera no horário de rush contando, esse carro entrou. Esse carro saiu. Eu não tinha nem aquela borrachinha que tem o contador, não tinha essas coisas. Até existia já a tecnologia, mas eu não tinha acesso. O meu trabalho era pegar as câmeras da UFRJ e ficar contando. Esse carro entrou, esse carro saiu. Esse carro entrou, esse carro ficou. Esse carro entrou, esse carro saiu. Cara, isso é trabalho de ser humano ou é trabalho de robô? Pô, porque o robô ele vai fazer, eu tenho certeza que ele vai fazer esse trabalho muito melhor do que eu fazia. Porque se eu estou contando na mão, tem hora que eu vou parar de contar, tem hora que eu vou abrir, vou pegar o Instagram, eu vou querer ir no banheiro, vou querer beber uma água, vou perder uns carros. O robô ele não vai parar para ir no banheiro, ele não vai parar para pegar o Instagram, não vai chegar alguém para conversar com ele. Então, tem trabalho que ele tem que ser feito por ser humano, mas tem trabalho que tem que ser feito pelo robô, para sobrar mais tempo do ser humano, né? Ter mais tempo de conversar com as pessoas. Eu falo, tem gente que fica fazendo muito trabalho operacional, aí quando o cliente liga, fala, pô, não vou atender agora não, que eu estou enroladão, fazendo um monte de coisa. Cara, seu trabalho é ser humano, né? E tenta deixar tudo que der para ser automatizado, né, para o robô realmente automatizar. E aí, um exemplo bom, né, que eu vi depois, eu falei, nossa, podia ter isso na época. Né? Eu nem conhecia YOLO, né, sistemas de visão computacional. Hoje tem do DENIT, que já faz o reconhecimento, por exemplo, dos caminhões. Ele fala exatamente quantos eixos o caminhão tem, faz toda a contagem, né, pode cruzar com as informações da placa para ver se está batendo. Tudo isso automático. Não precisa ter um ser humano olhando e falando, o caminhão tem tantos eixos. Não, já faz tudo de forma automática. Outro exemplo legal é essa plataforma da DeepX, tá? Depois, isso aqui são vídeos, né? Mas acabou que o vídeo não está passando aqui. Mas são vídeos, tipo, o exemplo que eu dei do EPI, né? De você usar capacete, essa empresa ela fornece tudo, né? Tipo, se fala se o colete está fechado, aberto, se está usando luva, não está usando luva, canteiro de obras, quantas, né? O pedreiro está se movendo para um lado, para o outro, enquanto o outro está parado. Então você consegue fazer o mapeamento da movimentação no canteiro de obras. Tudo isso é feito por visão computacional. A gente tem também a questão de segurança, né? Em caminhão, isso já está em uso, né? Hoje tem vários caminhões no Brasil que já tem esse sistema. Tem câmera que você já consegue detectar se o motorista ele está, por exemplo, usando o celular.
Você consegue já mandar para o sistema e falar, ó, esse motorista, ele usa muito o celular enquanto ele está dirigindo. Então, ele vai passar por um treinamento, ou vai ter que trocar o motorista. Você já consegue fazer o mapeamento desse risco. Outra coisa importante é, por exemplo, de dormir. Né? De dormir. O motorista vai dormir no trânsito, perigosíssimo. Então, ele fechou o olho por mais de um segundo, né, já toca um alarme alto e já acorda o motorista. Tudo isso é visão computacional para o nosso bem, né, para o bem da sociedade. Aqui o que eu falei, né, prometi para vocês algumas plataformas de mapeamento de tendência. Essa aqui é a plataforma da World Economic Forum. O Thiago, lá quem assistiu a palestra magna, ele mostrou uma plataforma de Trend Detector, né, que ele próprio desenvolveu na empresa dele. Eu não conhecia, mas tem duas que eu gosto bastante. Tá? Essa do Fórum Econômico Mundial. E é legal, porque você clica em um pontinho desse, eu quero sobre energias renováveis. Você clica, cara, abre uma árvore de possibilidades. E você consegue ver exatamente se é algo que ainda está a nível de artigo, né, artigo científico, é algo que já tem startup produzindo, é algo que você já pode comprar, já está no mercado, você consegue ver o nível. Tá? A galera está tirando foto, mas eu vou disponibilizar também as apresentações e o link de todas as plataformas aqui que eu estou mostrando. Essa é outra, Tech Detector. Esse aqui é um radar, né, que a gente chama. É a mesma coisa. Você clica, ele vai abrindo, expandindo, ele te diz o nível de maturação daquela solução. Tá? Então, quem quiser, tá? Quem quiser essas plataformas, nosso Instagram é @ambientalpro. @ambientalpro. Você clica lá na mensagem, né, bota para enviar a mensagem, e a gente está falando de automação, né, então já está uma automação pronta. Só você escrever, é o dia de hoje, né, 0910. 0910, você botar na mensagem 0910, já vai chegar. Eu sei que às vezes tem as automações que às vezes não funcionam tão bem, mas essa está funcionando, mas depois se alguém vai me mandar o WhatsApp e tiver 0910, ele vai receber os links também. Mas então, hoje, quem mandar 0910, eu estou com todos os links, é o link das palestras, o link das plataformas. Tá tudo lá. Pode fazer agora, pode fazer no final, mas eu já deixei preparado para vocês. Beleza? Dando continuidade, pessoal, agora como é que a gente já fez o benchmark, já sabe o que tem de tendência, como é que a gente implementa isso no nosso dia a dia? E eu vou trazer algumas soluções que a gente fez aqui dentro da Ambiental Pro. Algumas soluções são simples, são básicas, tá? Qualquer pessoa consegue fazer. E eu gosto de ter uma analogia, né? Eu gosto de fazer essa analogia da escada rolante, né? Porque assim, hoje a gente ainda está aqui numa sala lotada falando de inteligência artificial, painel de inteligência artificial, só que esse termo inteligência artificial, ele está no hype, mas ele está cada vez mais intrínseco já no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente nem vai ficar falando, nossa, que tecnologia legal essa de inteligência artificial. É a mesma coisa da escada rolante, né? Tem um videozinho aí, ó. Tem gente que, tipo, se está vendo a escada rolante pela primeira vez, está aquela dúvida, eu vou usar a escada rolante, não vou? E fica meio com medo. Só que quando você está usando a escada rolante, você não fica pensando, nossa, que tecnologia legal, olha só a engenharia mecânica, um degrau desce, aí ele entra por baixo, já sai do outro lado e ele aguenta o peso de uma galera lá em cima. Não, você simplesmente vai e usa. É a mesma coisa quando você está, por exemplo, no Netflix, né? Você está no Netflix e você já tem todos os filmes personalizados para você. Aí você entra na conta do seu pai, do seu filho, já é um algoritmo totalmente diferente. Isso é inteligência artificial e a gente nem fica pensando e cogitando muito nisso. E aí, galera, eu queria fazer um testezinho rápido com vocês. Eu ia falar aqui, normalmente a gente sempre fala de engenharia de prompt, saber fazer a pergunta certa. E tem que saber mesmo, né? Quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente tem que saber. Mas eu estou usando muito essa ferramenta de voz avançada do ChatGPT. Saiu tem 2 semanas, não sei se alguém já testou. E eu não sei se vai dar certo, não vai dar certo, a gente brinca aqui com vocês porque eu acho fantástico. Eu uso muito, por exemplo, a gente tem assessoria de imprensa, né? E aí tem que, conseguir uma reportagem, né, no Valor Econômico. Eu falo, pô, legal. Ela, então escreve o texto aí para a gente postar lá. Aí eu fico, pô, que saco, tem que escrever um texto, parar para escrever um texto. A gente tem newsletter também, todo domingo. Aí, pô, tem que parar para escrever o texto na newsletter. Eu fico, porra, mas é chato parar para escrever o texto. Tem que postar no LinkedIn. Porra, mas é muito chato. Aí eu pego essa inteligência artificial, eu simplesmente pego, vou contar uma história, saiu o satélite Sentinel-1, o Sentinel-2C, eu vou falar sobre a constelação Sentinel. Aí eu fico lá 10 minutos falando, ele já elabora o texto para mim a partir do que eu fiquei falando, e pronto, já está o texto pronto. Então eu não gasto muito tempo para escrever um texto, ele já escreve para mim. E essa inteligência artificial, tá? Ele é o próprio ChatGPT, né? Só que para celular. Eu vou brincar aqui com vocês.
Olha só que fantástico, tá? Pode ser como que a internet não está 100% boa, talvez não funcione muito bem e a gente fazendo ao vivo corre risco de dar certo, não dar certo, seria mais fácil botar gravado, né? Mas eu acho que fica mais legal a gente testar o negócio junto. Por exemplo, você pode usar para aprender qualquer coisa. Ah, eu quero aprender geoprocessamento. Começa a fazer as perguntas, pede para ele te corrigir, né? Pede para ele trazer um estudo de caso, fala como você faria. Aí eu vou brincar aqui com vocês agora. Vamos brincar, eu vou fazer assim como se eu fosse aprender francês. Eu não sei nada de francês, nada de francês. Mas digamos que eu quero aprender francês e eu vou conversar aqui com ela. E aí, tudo bom? Eu estou querendo aprender francês, mas eu não sei nada de francês. Eu estou começando agora do absoluto zero mesmo, do zero. E eu quero que você seja bem criteriosa com a minha pronúncia. Se eu falar alguma coisa errada ou que dê para melhorar, eu quero que você me avise, tá? Me avise, vai me corrigindo, vai falando o significado de cada uma das palavras. E também, assim, eu gosto de desafio. Então não começa muito basicão, não. Já pode trazer umas frases um pouco mais avançadas. Se eu achar que está difícil demais, eu te falo, beleza? Entendi. Vamos começar com algo desafiador, mas ainda apropriado para um iniciante. Que tal? Le renard roux rapide saute par-dessus le chien paresseux. O significa, o rápido raposa ruiva pula sobre o... Não. Tá muito difícil, tá muito difícil. Começa um pouquinho mais fácil. Vamos lá, pede para eu, sei lá, me apresentar, alguma coisa assim. Vamos ser mais fácil também, não me complica aqui na palestra. Claro, vamos facilitar. Como você se apresentaria em francês? Você pode dizer: Bonjour, je m'appelle, seu nome, je suis brésilienne et j'étudie le français. Que significa: Olá, meu nome é brasileiro e estou estudando francês. Bonjour, je m'appelle Henrique, e o resto já está difícil já. Ça va très bien. Perfeito, Henrique. Você já começou bem. Agora uma continuação simples poderia ser: Je suis ingénieur environnemental et j'aime apprendre de nouvelles langues. Ou seja, sou engenheiro ambiental e gosto de aprender novos idiomas. Que tal? Não, achei muito difícil. Eu quero tirar uma dúvida. Se eu estou na França, é melhor eu me apresentar Henrique mesmo ou eu falo meio francês, tipo Henrique? Ótima pergunta. Na França, você pode usar a pronúncia francesa do seu nome para facilitar a compreensão. Henrique seria pronunciado como Henri em francês. Assim você pode se apresentar como Bonjour, je m'appelle Henri. Bonjour, je m'appelle Henri. Tá certa a minha pronúncia? Perfeito, Henrique. A sua pronúncia está ótima. Assim, na França, todos entenderão perfeitamente seu nome. Excelente. Boa. Tá bom, né? Tá bom. Deu pra entender que dá pra brincar. Eu fiquei com medo de trazer isso ao vivo. Falei, vai que não entende nada. Aí a primeira pergunta que eu mando ela fazer, ela já falou a raposa, não sei o que lá. Eu falei, pô, essa aqui é brincar comigo, né? Aí não dá. Mas se a gente usa isso a nosso favor, pensa no mundo de possibilidades que se abrem. O que você pode fazer com uma ferramenta dessa? Antes, nas outras palestras, eu falava, agora se você sabe ler e escrever, você já pode usar a inteligência artificial. Agora nem isso você precisa mais. Você pode, sei lá, tá em casa, quer pedir uma receita, você manda um áudio, ele já vai te falando toda a receita. O que você quiser, você vai mandando por áudio e ele vai respondendo. Beleza? Então é só uma das aplicações que a gente tem, né? Hoje eu uso muito isso tanto para newsletter quanto para escrever artigo de revista, né? Eu simplesmente vou cantando história, cheio de gíria, do jeito que aconteceu mesmo, depois sai um texto lindo para mim. Claro, eu falo antes, vou publicar numa revista tal, que tem tal temática, eu dou todo o contexto e aí eu começo a contar a história do meu jeito. Pronto, o texto sai bonitinho. Claro que depois é sempre bom olhar, né? Passar limpo, né? Ver se fez sentido mesmo, mudar uma palavrinha ou outra. Mas, pô, melhora, né? Eu acelero a minha produção de texto aí em 90%. Show? Eu sou raposa ruiva? Não, mas tem, porque quando você começa a interagir muito, agora ela tem o memory update, né? Então, quando você começa a falar muito, eu sou engenheiro ambiental, ela aparece memory update. Então, depois, mesmo que seja uma nova conversa, ela lembra que você é engenheiro ambiental, né? Então, quanto mais você usa, mais personalizada ela vai ficando.
Aqui é uma outra coisa, já estou chegando no final, o tempo já tá esgotando. Mas, por exemplo, eu trabalho muito com dados, né? Então, às vezes, eu vou pegar alguns dados que não estão... Você entra em umas plataformas americanas para pegar dado, aí você vai comprar o dado, é $3.000 para comprar um dado. Aí você fala, pô, não quero. Mas tem uma prévia lá, tem a prévia do dado original, só que é tipo um print mesmo do negócio na tela. Eu tiro o print, né? Pego como imagem mesmo, jogo no chat GPT e falo, ó, junta esses 3 gráficos. Eu, por exemplo, estava com 3 gráficos aqui, que era média salarial de um analista ambiental, média salarial de um consultor de TI, média salarial de um cientista de dados. E eu queria ver a comparação dos 3 gráficos juntos. Se eu fosse fazer isso no Excel, como é que seria? Eu ia ter que botar isso, botar os valores, eu ia demorar um tempão fazendo. Não, eu já jogo os prints, aqui a luz está alta e não dá para ver, mas tem os gráficos, eu escolho as cores, né, as cores das linhas, eu quero em azul, em roxo, e ele já bota o gráfico para mim, e o gráfico ele fica interativo mesmo, eu posso ir passando o mouse e ele vai me mostrando os valores, tá? Ele já vai me mostrando os valores. Isso eu demorei o quê? 30 segundos, né? Só joguei os prints e fiz. E outra coisa, se eu quiser mudar a cor do gráfico, ele me dá depois o código. Ele me dá o código em Python. Se eu quiser mudar, eu não preciso nem saber de Python. Eu só acho ali onde está a cor, né? Blue. Aí eu quero botar yellow. Eu só apago o blue, boto yellow e pronto. Já mudei a cor. Se você quiser aprender programação, isso aqui é fantástico também. Você pode pegar a linha e você pede, explique isso para mim, né? Vai explicando. E ele vai explicando. Outra coisa, a gente teve um processo lá que era de carteirinha de estudante, né? A gente tem pós-graduação lá dentro da Ambiental Pro, a gente tem o MBA, a gente tem vários cursos de extensão, e alguns dos nossos cursos têm carteirinha de estudante. Só que como é que era o processo de carteirinha de estudante? Ele é um processo chato, porque assim, a Uni, né, a carteirinha de estudante, aquela oficial da Uni, você tem que ter um comprovante de matrícula. E aí a gente tinha que verificar se a matrícula do aluno estava ativa, porque os cursos são anuidades. E aí alguém tinha que pegar o e-mail, bater para ver se estava ativa, não está ativa. Depois tinha que mandar por e-mail um comprovante de matrícula. Depois que mandou o comprovante de matrícula, validou, a pessoa paga, porque, não sei se vai ser a carteirinha digital ou física, são valores diferentes, aí tem que bater no banco. Cara, isso envolvia 3, 4 pessoas do meu time. Era um trabalho gigantesco, né? Pô, 3 pessoas do meu time para mandar a carteirinha de estudante. Aí hoje a gente tem 2.300 alunos. Como é que eu vou fazer para ficar mandando carteirinha dependendo disso? Meu time estava parando para ficar mandando carteirinha de estudante. E é uma coisa que a gente faz para ajudar os alunos. Tipo, não é um negócio para aumentar nosso faturamento, nem nada. Eu vou parar a equipe para ficar fazendo isso? Não faz sentido. Então eu falei, o que eu fiz? Eu joguei no chat GPT e contei o meu problema para ele. Então, se você está com algum problema, chega para o chat GPT e conta mesmo. Se abre com ele, fala, pô, estou sofrendo aqui por causa disso. Nossa, olha só, minha equipe parou, porque eu tenho que fazer a carteira de estudante. Como é que é o processo da carteira de estudante? Primeiro é isso, depois tem que validar com o banco, depois não sei o que lá. Eu trouxe todos os problemas para ele. Eu falei, o que você acha? Ele fala, eu acho que dá para automatizar usando as ferramentas da Google. Você pode ter um Google Forms, que você vai fazer com o Colab, aí a gente já manda direto pelo Gmail. E eu falei, boa ideia, bora fazer, dá para fazer? Como é que faz? Vou te mostrar o código. E aí ele já mandou o código inteiro. Aí eu copiei, colei o código no Google Colab, aí dá um erro. Aí fala, pô, deu erro. Aí ele fala, me desculpa, Henrique. Aí ele reescreve. Aí você vai fazendo. E, claro, não vai acertar de primeira, mas você vai nessa iteração, Quando viu, estava rodando. Hoje a gente faz carteirinha de estudante com um clique. E é automático. Toda semana já roda, já vê todas as carteirinhas de estudante pendentes e já envia. A pessoa já recebe um e-mail todo educado, com comprovante de matrícula, já as instruções, tudo de forma automática. Então são, às vezes, pequenos detalhes que, cara, chega lá e conta seu problema para o chat GPT, ele vai te ajudar a resolver. Aí tá lá o exemplo da carteirinha de estudante. E, galera, isso aqui é só o feijão com arroz, tá? Eu sei que o meu tempo já esgotou. Tem bastante coisa aqui que a gente pode fazer com inteligência artificial. Isso que eu estou mostrando para vocês, conversar com o chat GPT é texto para texto, né? Você pode texto para imagem, texto para vídeo. Você pode fazer texto para ação, né? Isso que eu falei de você enviar um e-mail. É um texto para ação, né? Você está enviando um e-mail. E você pode trabalhar também com... Em vez de você trabalhar com um agente, né? Um agente que vai fazer determinada tarefa, você pode integrar diferentes agentes. Então, você vai ter um agente que vai buscar em texto, vai buscar em referências e notícias da última semana, o outro que vai compilar essas informações, o outro que vai pegar todos os dados e transformar em tabela. Você pode ter vários agentes, né? Então você cria como se fosse uma equipe. E já tem frameworks para isso, né? E o futuro, a galera, muitos especialistas falam, the future is agentic, né? O futuro, ele é dos agentes. Então você construir quase que uma equipe mesmo. A gente chama de enxame de agentes. Você pode construir 100, 150 agentes que vão estar trabalhando de forma iterativa. Um faz uma coisa que depende do outro, que depende, aí vai ter o revisor que vai fazer tudo. Então você pode trabalhar e tem muita coisa disponível de treinamento gratuito. Um dos caras mais famosos, que virou uma grande referência na criação de agentes, é o João Moura, brasileiro, não mora no Brasil, mas é brasileiro, e
bom demais, ele tá tipo voando, tá? Então é o João Moura, depois vocês podem pesquisar, chama Creo AI, é o framework para criação de agentes. Eu também deixei o link, tem vários treinamentos gratuitos de Creo AI. Beleza? Aqui, eu vou passar rápido, mas, por exemplo, eu extraía documento usando o OCR, né, que você faz reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto em imagem. Você pode fazer o OCR e depois criar um agente. O que ele vai fazer? O que esse agente vai fazer? Ele vai revisar o texto que foi extraído pelo OCR. Depois ele pode botar aquilo em formato de tabela. Depois ele pode enviar aquilo por e-mail. Então, você constrói uma sequência de agentes. Tá? Aqui também você fala, eu não trabalho com programação, Então, o que a gente pode fazer? Você pode trabalhar com ferramentas no-code. Eu criei uma ferramenta que era para ajudar meus alunos de prospecção de clientes. Você bota o site do cliente, a página de serviços, você já fala o que você faz. Eu construo o WebGIS, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz. Então, ele já vê o que o cliente faz, como a gente poderia usar um WebGIS nos serviços dele, para que seria benéfico, e ele já monta o e-mail, beleza? E aí, para a gente fechar, tá? Para a gente fechar, eu tenho um videozinho de 1 minuto, e aí encerra, só porque, assim, a gente vai ver, né, a NVIDIA está, tipo, voando, por conta do poder computacional mesmo, e aí eu deixei um videozinho, tá com som aí? Single origin. A unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words, Xavier is now present. helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. Então, galera, então eu não gosto de ver essa linha do tempo como algo contínuo, né? Porque eu gosto de trabalhar mais com o conceito de cones de futuro. E não a gente ficar esperando o futuro acontecer, mas o que você está fazendo hoje que vai te deixar mais próximo de um futuro desejável. Porque o futuro a gente não sabe o que vai rolar. A gente não sabe, mas a gente pode tomar alguma decisão hoje que vai me deixar mais perto de um futuro que eu quero e mais distante do futuro que eu abomino. E a lição que eu passo para vocês é capacite-se, tá? Capacite-se para a tecnologia ela te potencializar e não te substituir. Muito obrigado.